Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um episódio do Laudinhos Cast. Hoje eu estou aqui novamente com as minhas Cavaleiras do Apocalipse para o nosso terceiro episódio e muita coisa para comentar. Olá, gente, bem-vindas de volta. Que, graças a Deus que isso durou, porque está muito bom o nosso projeto. Estou vendo muito feedback bacana de vocês. Os ruins também a gente vê tudo. E eu tô aqui também com a terceira Cavaleira do Apocalipse, Sassá. Eu sou responsável por tocar as trombetas do inferno. Pam, pararam. Cara, como as meninas disseram, a gente está muito feliz por tudo que esse projeto representa pra gente, mas como vocês estão recebendo ele também, é muito gratificante pra gente. Continuem se inscrevendo, continuem dando like, continuem compartilhando, continuem engajando nos shorts, nos reels que vão sair por aí. E hoje, como a Priscila e a Lari já adiantaram, a gente tem muita coisa para falar. Tá na nossa pauta, vamos começar com coisas boas, porque não teve muita coisa boa esse final de semana, vou falar a verdade. Ainda voltou, né, uma situação difícil, mas a gente vai conseguir melhorar. E o Free Fire foi o Free Fire, né? Foi o que a gente esperou dele. Sim, Altos e baixos. Esse final de semana eu acho que eles foram medianos, não foi? conseguiram ficar em segundo lugar ali nas pontuações, né? 59 pontos. Por aí, se eu não me falha a memória. Mas só retomando um pouco do que a Lari falou, eu acho que foi um final de semana, não foi um dos piores que a gente teve nessa leva recente, e muito menos um dos melhores, mas foi um final de semana mediano, assim, pra org. Eu acho que a gente sai no 0 a 0 ali. Dava para melhorar, mas o destino não quis, né? É, Mas dava para melhorar. É, Mas a ninguém gente. tá triste, não. Eu acho que eu não fiquei muito triste, não. Eu fiquei. Eu fiquei, eu fiquei assim, encucada. A palavra certa. A gente Encucada de foi o segundo melhor time do dia, pelo que eu vi. Eu não sei dizer a nossa posição na tabela, mas a gente foi o segundo melhor time do dia, mesmo com a o então, gente Sabuia. pode, a gente estamos pode em abrir aqui na nossa melhor fonte de informações, né? terceiro, também terceiro na tabela geral, também terceiro lugar, atrás apenas de Fluxo e Luz. Então você Luz, traz essa informação. eu trago essa informação afirmativa para vocês. Ok. Fomos a segunda melhor equipe do dia, de ontem, no caso, e a gente ficou atrás no dia da do fluxo, com dois buias, 48 pontos, 43 eliminações e 100 pontos no total. Como a Lari disse na tabela geral, a gente está atrás da Lois e estamos atrás do fluxo. Cara, eu acho que Estamos ali. assim, foi um final de semana morno, mas ao mesmo tempo a gente tá recuperando a constância, que foi uma coisa que a gente falou muito. E a gente ainda, tipo, desde o dia em que a gente teve os três buias, a gente não teve o final de semana que a gente foi péssimo, horrível. A gente tá ali, sabe, no top 4. Então acho que a gente tá recuperando a constância que era o que faltava pra gente. E novamente eu retorno a coaching staff. Eles são os maiores responsáveis por isso. Esse pulso firme que eu sinto falta da presença de personalidades assim em outras lines da Orc é o que faz essa Loud Free Fire sempre ser uma line que a gente nunca possa desconfiar da possibilidade deles lutarem pro título ou lutarem por uma vaga no internacional. Acho que muito disso, dessa confiança inabalável, passa pela coaching staff. Não só pelos jogadores que são estrelados, enfim, tem sua história no game, mas a coaching staff, ela puxa essa confiança da torcida, assim. Concordo, concordo muito. Eu gosto muito dessa coaching staff da Loud Free Fire.
Exato. Eu Os também caras são gosto. Eles embaçados. estão fazendo um bom trabalho. Também acho. Bom, É isso, não tem muito que a gente falar da LoL de Free Fire. Eles estão, como a Marcela disse, estão se encaminhando para finalmente ser um time sólido. A gente espera que continue assim. Para um time engrenar mesmo, ele tem que diminuir um pouco o ritmo, então isso é normal. Mas é melhor continuar num ritmo mais cadenciado e manter uma postura mais reta, linear, mais constante, do que ser um time de altos e baixos. Eu acho que todo mundo concorda com isso. concordo. Concordo bastante. E é isso, gente. Esse é o fim do Free Fire. Da pauta Free Fire, pelo amor de Deus. Vamos pro Foi Brawl Stars. mas é isso que a gente tá tendo. É isso que a gente tá tendo e é isso que a gente tem por agora, né? Vamos ter vários outros assuntos ainda nesse podcast que vão tomar mais tempo. E tem tweet, tem uma nova pauta que é na boca da torcida. Vocês vão gostar. É, esse episódio tá cheio de novidades. Quadro Sim. novo sendo estreado. É, cadê a palma? Eu esqueci de botar. Clap, Calma. clap, clap. Quadro novo! Mas não agora. Agora vamos pro Brawl Stars. Ô, Brawl Stars. Ah, Brawl Stars. Gente, Pro caímos, guerreiro. lutamos. Somos os melhores da Latinoamérica, mas não somos os melhores das Américas. Caímos atirando, vai. Saímos É, atirando. Atirando, atirando sempre. Não dá pra falar nada de ruim sobre essa line, assim. Foi o primeiro internacional deles, representando a Loud. Poxa, representamos bem. Tivemos uma queda prematura, tivemos, mas, pô, a gente lutou. São times mais preparados, que com todo estão, mundo contra a assim, gente. Porque sim, a torcida. É, fomos nós contra o mundo, assim, literalmente, não é nem exagero. Tava todo mundo tirando uma onda com a nossa cara. Qualquer oportunidade fazia alguma gracinha, algum tweet de meme, tentando desmerecer a história desses três dentro do jogo. E a história que a Loud vem construindo na modalidade. Então, eu acho que já era de se esperar que a gente não ganharia de cara um Mundial, mesmo com todas as expectativas colocadas em cima deles, dos meninos, mas vamos ser francos, era difícil, mas a gente caiu atirando, é isso que importa. E eu Eu acho saio que também desse foi. internacional com uma perspectiva muito boa. Sim, com certeza. E eu acho que também foi um aprendizado muito bom pro Mundial principal, né? Que ainda vai vir. E Sim, eles próprios, né, comentaram bastante sobre que ainda tem muito que evoluir, que eles sentem que estão preparados para vir muito mais fortes no próximo Mundial. E eu confio 100% neles, eu acho que eles têm uma linha de evolução muito grande. exato. Tem muita coisa vindo aí. O ano ainda nem chegou na metade direito. Muito mundial, muito split aí pra gente poder passar raiva ou ficar alegre. Não acabou. E aí, sim, eu tenho ainda. certeza que os meninos vão conseguir dar a volta por cima, mas só o primeiro mundial. O principal tá vindo aí também, e eles vão evoluir pra caramba, como as meninas já, já falaram sobre isso. E é isso, gente. Acontece, né? Esse é aquele momento que a gente fala, olha pro jogo, vê o que aconteceu e fala, pô, acontece, né? É isso. Uhum, Vai fazer o quê? Mas chorar não pode, né? Não pode deixar levar isso pra tua mente. E aí sim que a gente ia ter um problema. Um problema, desculpa. Mas Exatamente. vamos conseguir, gente. Vai dar tudo certo. Os meninos são muito bons e vocês já viram isso, tá? Uhum. Quem não viu, deveria ver. Deveria é a apoiar os mesma meninos. coisa, eu acho que é a mesma coisa que a gente falou da line de Rainbow Six.
A Sim, line de Brawl ainda precisa de tempo. A gente sabe o quanto eles são resilientes, mas ainda falta alguns ajustes pra gente saber o real nível deles. A gente sabe que é alto, mas a gente ainda não tem uma certeza porque eles ainda têm algumas dificuldades de encaixar alguns mapas, alguns tipos de composições, então é tempo, gente. E eu acho que eles precisam desse aval da torcida. Não vamos ser a erva daninha a matar um possível time que pode trazer muitos frutos imundos para nossa organização do coração. Vamos apoiar, vamos acompanhar de perto com aquele gol loud, parabenizar os meninos quando tiver que parabenizar, cobrar sem ultrapassar a linha da cobrança. É isso. e Tô assim, bem Exato. política hoje. a Depois do evolução range que a gente deu no último episódio, tô mais calma. a evolução deles já foi muito nítida do primeiro campeonato para esse, sabe? Acho que eles têm Com uma certeza. curva de evolução muito grande, eles já evoluíram muito, então é uma coisa muito legal de ver a evolução que eles tiveram, porque no primeiro campeonato eles tiveram vários problemas, várias dificuldades, e eles conseguiram resolver isso, se classificaram para Dallas, e então foi uma evolução muito legal de assistir e já mostra o quanto eles são esforçados e o quanto eles estão se dedicando para poder ficar cada vez melhores. É um cenário relativamente novo, né, gente? Eu acho que a gente Sim. deveria dar tempo ao tempo só. Vai dar tudo certo. Sim. Os meninos são muito bons e confie nos meninos, confie no que a Loud pode proporcionar para os meninos. Mas tem ela, que não tá perdendo porque não tá atuando. LOL de Valorante. Pode Mas entrar. ela ainda Assim, tá sendo a boca, tá na boca de todo mundo do cenário. Ela mesma, Loud Vavá, que não tá fazendo Mas nada, mas todo mundo tá falando mal. a mais querida, a mais famosa. e A após única que os últimos acontecimentos aí no qualifier da EWC, a Loud é o único time invicto, tá? Loud está 0/0. Toma essas estatísticas. é o único time representando o Brasil. Totalmente manipulada por nosso favor. Claramente. Mas a gente tinha que falar do LOL de Valorante, né? Temos aqui este tweet feito no dia 25 de maio, exatamente no dia de ontem, às 9h20 no horário do Brasil. No dia anterior, no caso a essa gravação, temos um vídeo, né? Do nosso suposto ainda não confirmado Robbie BK. Vou dar o play aqui. Rob Burger King pros íntimos. BKzinho pros mais íntimos ainda. There's no rest for me in this world. Perhaps in the next. Cinema. Ele é muito doente, eu não aguento. Isso aqui, Absoluto cinema. cara, isso aqui é sério. Andadinha. Gente, se essa line não entregar na gameplay, eles entregam no carisma. Eu E já nos estou tweets. amando as interações, tá? Os comentários. Que porra é essa? KKKKKKK. Quer outra? Quer outra? O nosso Gente, jeito das interações, né? E digamos a mais. de Valorant dá isso pra gente. Exatamente. A line anterior também ficou 0/5, mas no entretenimento ficou 10/10. Ficou? Ficou. Ficou? Ficou. Ficou. Um time que tem DGzinho não tem como não ser entretenimento puro. É verdade, ele é engraçado. E, digamos espero mais, a nossa Lauducha já comentou sobre. Ah, Sim. verdade. Se vocês Hoje. abrirem vamos lá na maior, indo na maior, e a gente vai ir pra mídia dela, Colossal. porque a pessoa que está compartilhando aqui, no caso, eu,
não sei mudar o compartilhamento de tela rápido. Boa tarde, cavalheiros. Pink Floyd, né? Vambora. Vambora. E vambora. É Isso aqui, isso. se vocês acham que isso aqui não era uma confirmação, meus amigos, esse é o anúncio. Tá feito. Tá na mesa. A Loud está tão pobrinha ultimamente que o próprio Rob teve que contratar a produção dele pra poder fazer o pré-anúncio. Milionárias. Exatamente, produções milionárias, porque o rico é ele, né? Ele que recebe em dólar, euro, não sei a moeda que ele recebe, mas não é real, então já tá melhor que a gente. É, não é, gente. Já não sendo real, já é rico. E é isso, gente. Assim, não tem muito o que falar porque eles estão bem reclusos sobre isso. Eles só dão dicas, ficam falando no Twitter. Mas a gente sabe quem são. Mas a gente não vai ficar falando aqui para não estragar surpresa para vocês. Para Né, de meninas? falar merda na internet, puta. É, verdade. É isso. Um pouco sobre a esquizofrenia da nossa amiga Marcela aqui. Não, é que Mas eu assim, lembrei dessa música com você falando que eles não estão hablando na internet. não estão falando. A gente tá vendo também os meninos antigos da Line já entrando em outras lines, então a gente deseja todo sucesso e sorte pra eles também. Não deu certo na Loud e bola pra frente, né? Por A favor, gente não. espera que vocês consigam É, desempenhar aquilo que vocês não conseguiram desempenhar pela Verducha. Não para é, calar nossa boca, mas para vocês conseguirem seguir na carreira de vocês. Enfim, boa sorte, É gente. verdade, eu torço muito pelo Twiz e pelo DG. O Vini eu não conhecia antes, mas boa sorte, Vini. boa sorte, Vinho, boa sorte, DG também. E tudo no Agora final é vem a colossal Loud LOL. A cara, gigantesca. A ela, maior, gigantesca. a que A perde, maior. mas a que E perde tá na. a gente pode abrir com um tweet dele? A gente deve abrir Podemos, com o tweet devemos dele. abrir com o dele. Não é. Peraí, senhoras e senhores, que eu estou deixando tweets prontos. É tudo Não, sobre. não é sobre um jogador da Loud, mas um que queria, que disse, abre aspas, que só sairia de um time, só iria para um time no Brasil se fosse para a Loud, só que felizmente a Loud não perguntou nada. E aí parece que essa dor de cotovelo, esse não Virou raiva. se estendeu, virou mágoa. E também virou um pouco de burrice. É memória curta, enfim, né? Seja aquilo que vocês quiserem. Tweets prontos da vovó aqui, que eu Então, estava. o que a gente tem que dizer é: esses tweets estão, sabe aonde? Na boca da torcida. Vamos iniciar nosso novo quadro aqui, finalmente. Aê! Aí, Clap, clap, Lari Diva. Nossa sonoplasta. Então, tudo começou com um Vamos contar essa história do começo. Tudo começou com um fatídico tweet dela, Giaba Verde, mais conhecida como LLL Ryanex. Nossa querida Ai, Rayane. off topic, esse vídeo é muito bom. E que tweetou, abre aspas, não saio triste com essa derrota. Vi uma Loud competitiva, com sede, mais adulta, proativa e encaixada. Hoje o time ao lado sai do stage com um belo susto. Subestimaram, esperaram uma série fácil e receberam o contrário. E você, rival, sabe disso. Agora seguimos pelo caminho mais longo e, honestamente, isso nunca foi um problema para Loud. Vamos buscar essa final e continuar evoluindo como time. Sem medo pra caralho. Fecha aspas. Embaixo, ela comenta: os caras ganham e correm para as minhas reprises.
É de dar pena o quanto vocês vivem uma constante busca de validação de superioridade. KKKKKKKKKKKK. Sim, se esgoelem aí, carai. E aí ela bota esse edit, pra quem não sabe, a Rayane é fã de BTS, não sei se ela ainda é, mas ela era e ela fez vários edits famosos no fandom. A mulher embaçada. E eu vou deixar essa obra-prima aqui pra vocês de 42 segundos, que isso aqui é perfeito. Solta a carta, caralho, tigrinho, filha da puta, pra eu pegar o meu dinheiro e comer umas 4 putas. Solta a carta, caralho, tigrinho, filha da puta, pra eu pegar o meu dinheiro e comer umas 4 putas. É vuki, 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 na onda maluca é vuki, 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 ah, é vuki, 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 na onda maluca é vuki, vuki. Solta a carta, tigrinho, vai. É vuki, 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 não anda maluca, é vuki, 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 ah, o naipe, vuki, 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 não, não, é, que vuki, vuki, assim, ó, papo de criança. Lindo edit. Dito isso, eu queria dizer que eu concordo com a fala da Rayane. Lari, eu tô vazando aí do seu, do seu microfone. Se você puder mutar pra galera poder ouvir direitinho, mas eu tô vazando no seu microfone. Dito isso, eu concordo com a fala da Rayane. Eu até comentei sobre isso no meu Twitter. Aqui, ó. Me sigam lá, quero fãs também. Mas assim, eu concordo totalmente. Eles subestimaram muito, a gente viu pelos drafts porcos da Pen Game, para um time que é apontado por casters, streamers, parte da comunidade de esportes, como o time que será campeão da primeira LTA Sul. Você entrar num stage desrespeitando um adversário, desculpa. Desculpa não. Sendo bem franca, isso pra mim é atitude de time perdedor. O maior erro que você pode cometer é subestimar um adversário que não tem nada a perder. E a Loud não tinha nada a perder. Vocês não jogaram do jeito que todo mundo estava falando. E eu vou repetir uma colocação muito boa e que eu concordo muito, que foi do Caster Gruntar. Eu sou muito fã, inclusive, que na, na, na transmissão de domingo, que ele cobriu o jogo contra Cade Furier, que eu estava assistindo, ele, enquanto o jogo estava em pause, ele fez o seguinte comentário. Ontem nós tivemos a MD5, a PEN já avançou na competição, mas o que me surpreendeu é que o resultado, o placar, ele não é um resumo do que foi esse confronto. O 3-0, se placar, isso eu vou falar para os adversários. E para a própria torcida, que eu vi reações exacerbadas e, para mim, injustificáveis. Se placar fosse resumo de partida, não existia transmissão dos jogos. O perfil da LTA Sul só poderia botar o resultado. Escutaram isso? Entenderam? Então, assistam as partidas novamente. Agora, com a cabeça mais fria. E vocês vão ver o quanto a Loud evoluiu da última MD3 para essa MD5. E o quanto a PEN não está como um certo jogador veio responder a Rayane, o jogador que eu comecei citando essa pauta, PEN Titã. Esse vídeo é muito bom. Com qualquer pessoa. Como esse certo jogador aqui veio responder a Rayane, ele não tá de nenhuma forma em uma prateleira acima dos outros jogadores. Muito menos a PEN. Se a gente for falar de uma performance individual que está acima,
é do mid laner, do Roamer. Em alguns jogos, com alguns piques específicos, não com todos. Vamos ser bem claras, exatas e diretas aqui. Não é também uma atuação constantemente boa. Porque se fosse assim, aí sim vocês teriam passado carreta na gente. Todo mundo, a maioria esmagadora da comunidade falou que era um 3-0. A gente comentou que se a Loud continuasse a jogar do mesmo jeito que jogou a última MD3, seria um 3-0. Foi um 3-1, mas o resultado, como eu disse, não é um resumo da partida. E aí a Rayane complementa. É, Titã. Eu também não superaria se a Loud tivesse manchado o meu histórico de invencibilidade em finais. Mas um dia você supera. Abraços. No que ele respondeu com mais um tweet, porque o Titã não sabe dialogar, e esse é o argumento mais forte que ele tem. E depois, ele. Deixa eu achar o tweet aqui nas réplikas. Ele veio dizer, depois que a Ryan já tinha falado com várias pessoas que tinham respondido vários insights, ele veio falar pra ela não se estressar no museu quando ela mostrou as 4 taças. Só que assim, Titã, não sei se essa sua autoconfiança ou essa sua língua grande, e é maior do que o seu corpo, a sua estatura atual, tá nublando o seu cérebro. Se você tiver um ainda. Se ele não tivesse sido corroído pelas gritarias que você gosta de fazer no stage. Mas o último título que você venceu e que a PEN venceu foi em 2024. E pasme, o último título que a Loud venceu também foi em 2024. Porque, pasme mais uma vez, vamos botar o seu cérebro para pensar. A Riot divide o ano em 2 splits, cada um em um semestre do ano, 6 a 6 meses. Então, o seu título também se enquadra no museu, já que você está falando sobre isso, sobre os nossos 4 títulos recentes. É um movimento constante de apagamento do que essa Loud fez, que eu acho que chega a ser assustador, é meio negacionista. Tem um tom ali malicioso de tentar botar para debaixo do tapete o que essa Loud conquistou, o quão histórico isso foi e o quão recente isso é para a história do campeonato e da história do League of Legends brasileiro, mas do League of Legends mundial também. São poucos times que conseguem fazer essa façanha. Mas não é estranho isso acontecer porque o cara, a org que ele tá representando agora, foi a mesma org que tomou 4 sapatadas. Porque, ao contrário deles, a nossa vitória, os nossos momentos de glória estão completamente atrelados com o momento de derrota e humilhação da Pen Game. Mas, entretanto, todavia, o momento de glória recente deles, que foi o título em 2024.2, do último CBLOL da história, não está atrelado diretamente à nossa derrota. Mas eles, como são obcecados, querem tentar atrelar de qualquer forma. Gente, a gente não disputou final com vocês. Vocês não tiveram nenhum tipo de revanche. A vergonha que vocês passaram continua a ter sido vergonha. Tomar 3 finais de 3-0 e tomar um 3-2 de virada daquele jeito, com um Titã lá que a memória dele não é boa, mas a minha é, chegou na Pen Game, depois de ter sido rejeitado pela Loud, com a alcunha de ser o cara que vai trazer o título pra PEN contra a Loud, e perdeu, eu acho que ele tá tendo uma moral, uma autoestima invejável. Eu acho que todo dia o Titã se olha no espelho e tenta se convencer das próprias coisas que ele diz e que ele twitta, mas que ele não sustenta. Porque
no Tá Valendo da Riot, que é a chamada antes dos jogos, ele disse que o robô podia picar Jax, que eles iam, que a PEN, e ele falou pela o org, que a PEN ia deixar ele picar Jax pra ver se ele conseguiria fazer alguma gracinha. Só que, se a gente for voltar lá na transmissão, Jax é o primeiro ban da série. Então por que você não sustenta isso, Titã? Ou a sua memória também tá ruim, assim, desse jeito? Falei demais, vou passar a palavra para as minhas amigas. Eu acho que ele tem uma memória bem curta, porque a gente sabe muito bem que ele enrolou a PEN por muito tempo antes da Loud anunciar o Root de volta, tá? Não sei se vocês se lembram, assim, ele ficou enrolando a PEN na janela de transferência, não dando o aval pra PEN. Por quê? Por que ele estava enrolando a PEN? Porque a gente sabe que ele estava esperando a Loud decidir se eles iam ficar com se o Root ia ficar na Loud ou não. A gente pensa que a gente nasceu ontem, Titãzada, meu amigo. Tu acha que eu nasci ontem, irmão? Ah. Cara, é engraçado, o Titã, ele só está na PEN hoje em dia porque ele foi chutado da Red Kennedy por conta do Aegis. Ele teve a opção, a Red teve a opção de ficar com o Titã ou ficar com o Aegis. A Red escolheu o Aegis, que inclusive acho que foi o maior erro da Red. A Red afundou o próprio time ao fazer essa escolha. E simplesmente ele falou que o único time no Brasil que ele iria, se fosse por vontade própria dele sair da Red Kennedy, seria a Loud. E esse convite não aconteceu, essa conversa não aconteceu, e ele se foi na obrigação de ir pra PEN. E, cara, eu acho normal o fato dele defender a organização dele. Acho que estranho seria se ele não defendesse. O que eu não acho normal é a torcida da PEN, os nossos queridos bolsominions do LoL, quererem apagar a história com uma coisa que não aconteceu, com uma mentira, porque vindo do Titã, eu entendo, ele é o jogador, ele tá na PEN, então ele vai vestir a camisa, independente se era a primeira opção dele ou não. Estranho seria se ele não vestisse essa camisa, se ele não defendesse a PEN até o fim. Porém, a torcida que viveu tudo que viveu, inventar uma realidade paralela que não é uma coisa aceitável, porque só existe duas opções: ou eles vivem em um universo paralelo, ou eles não têm vergonha nenhuma na cara, porque assim, independente de quantos títulos a PEN ganha daqui pra frente, nunca vai apagar o fato de que os 4 títulos da Loud aconteceram ano passado. Eles ganharam 4 títulos seguidos em cima da PEN, e o último inclusive foi no ano passado, mesmo ano que a PEN ganhou, e a PEN nunca ganhou um título em cima da Loud. Então, o Titã, ele tá comprando uma briga que não é dele, primeiramente, porque ele não tem moral nenhuma sob essa rivalidade, porque quando ele chegou, ele perdeu, e depois disso, a final não foi contra a Loud. Então, assim, a moral está toda na Loud, independente do que aconteça, independente de quantos jogos eles joguem. Enquanto a PEN não ganhar uma final de CBLOL em cima da Loud, a Loud ainda é superior. Jogadores dos outros, não foi nem com ele. E a gente sabe que ele tava tweetando na hora dos jogos da final da Loud, que ele tava falando mal da PEN. Não sei se vocês sabem, Pezetes, mas a gente viu. Eu vi vários tweets ele falando mal da PEN. Igual o golfinho, né, Titã? Faz uma graça e depois afunda. O que eu acho engraçado é que, cara, é um apagamento excessivo não só da torcida da PEN, mas de muitas pessoas influentes da comunidade. É como se tudo que a gente tivesse feito não valesse de nada. E é de muito estranhamento meu, Titã. Mais uma vez eu vou apontar uma incoerência sua. Como você pode falar de museu se a torcida que você representa, a órgão que você representa, tentava apagar e se equalizar as conquistas recentes da Loud com um time que teve uma campanha internacional em 2015? Sabe? As contas não batem, cara.
O nosso último título foi em 2024.1. A PEN, que era atrelada à história, que era atrelada há anos atrás, sabe? 10 anos atrás. Não a gente. Então, eu acho que tudo bem você defender a sua org, tudo bem, tal, a resenha, mas eu acho que tem que ter coerência. Porque soa muito delusional e soa burro. Não é que soa meio burro, soa burro. Porque não bate com a realidade, não bate com os fatos. Vocês, como Marcela disse, estão inventando outra realidade. Vocês estão vivendo num outro mundo. Cara, não existe um A mundo. outra realidade do Doutor Estranho, Não. que ele viu lá no filme, que vocês que deram esse 4-0 em finais em cima da gente. Porque eu volto a repetir, a final que vocês ganharam não está atrelada à nossa derrota. Sendo que todos os nossos momentos de glória estão atrelados com a vergonha que vocês passaram. Porque vocês foram um time vergonhoso em frente à Loud. Nos 4 títulos que disputaram. E é isso. Não existe um mundo onde os 4 títulos consecutivos da Loud em cima da PEN seja apagado por um título da PEN em cima de um time ruim, porque a Loud perdeu e não chegou na final, ou porque a Loud está jogando mal alguns splits. A PEN jogou mal de 2020 até 2024. A Loud teve 3 splits abaixo, sim, está tendo um split abaixo, mas não existe um mundo em que essa última vitória da PEN apague a grandeza que foi o título da Loud. E esse apagamento de grandeza já vem há muito tempo, porque ninguém aceita o fato de que ter ganhado 4 títulos consecutivos é algo mais grandioso do que o Exódia, entendeu? Então já vem há muito tempo isso de querer minimizar os feitos da Loud. Cara, quando que um time foi 4 vezes campeão e não tem o reconhecimento que merece? Ninguém fala sobre isso. Ninguém pontua o quão grandiosa é a trajetória da Loud no LoL, tendo 6 aninhos de vida, 5 aninhos de vida. Sei lá quantos anos a Loud tem, mas não tem nem 10. Eu ia falar sobre isso, tipo assim. A gente fez tudo isso com menos de um ano no cenário. Com mais ou menos um ano de cenário que a gente tinha entrado. A primeira line não funcionou. E a gente a Loud contratou o Croc e foi engrenando. O que a gente fez nesses 3 últimos anos, assim, foi 3 anos, né? Acho que 2022, metade, o segundo split de 2022, Foram 2 anos. 2023, os 2 splits de 2023 e o primeiro split de 2024, foram 2 anos. Eu nunca tinha, tipo assim, a gente nunca tinha visto isso, mas as pessoas têm essa vontade de apagar a Loud do cenário, o que a Loud fez pelo cenário. Tá, a gente não foi bem internacional. Quem vai bem internacional? Quem foi bem internacional? Então, eu acho assim, acho que é muita hipocrisia das pessoas, sabe? De apagar isso e falar tanta porcaria que eles falam da Loud. Eu acho que não só o Titã, mas muita gente do cenário fala muita porcaria sobre a Loud, sabe? Só porque eles não foram bem internacional, mas o que eles fizeram em solo brasileiro no IFD, no CBLOL, na marca CBLOL, do que o CBLOL era bizarro, gente. Eu acho que ninguém agora, eu acho que até agora não se compete o que a Loud foi. Com a Não, grandeza que ela nenhum time agora consegue replicar isso. sabe por quê? Eu sou Eu vou dizer, categórica em afirmar. eu vou dizer um negócio, gente. Muita gente fala, a Fúria me lembra muito a Loud, essa PEN me lembra muito a Loud. Não, gente. Quando a Loud encaixava, a Loud não perdia pra ninguém. Ninguém. Poderia estar incrível o teu LoL, mas a Loud ganhava. A Fúria ainda dá um erro, a Loud não errava. A Loud não errava em nada quando eles encaixavam. Eles tinham um LoL muito, muito bom, gente. Pro nível do CBLOL, pro nível do LoL BR, né? E eu acho que até Não, agora não isso tem eu acho que que o fez que esse você falou respeito. acha muito no que o próprio Titã disse e afirmou que é o que, nas palavras dele, é o que se encaixa no time dele agora, que é estar uma prateleira acima. Nunca que a Loud te roubou, Croc Team,
Root e Celtics, eu acho que o nosso auge de performance perderia um jogo sequer para essa Loud de agora. Nunca. E nunca deixaria os jogos ficarem tão próximos. Volto a repetir, o placar não é resumo da série. Assistam a série. Os jogos foram próximos. A PEN só ganhou porque, ao contrário da Loud, hoje em dia eles são um time e a gente é uma equipe no processo de se tornar um time. Só isso. E, Só cara, por isso. trazendo outro tivesse- ponto aqui. Tivesse um pouco mais arrumado, com teamfights melhores, a gente tinha. A história poderia não ser diferente. Eles ainda poderiam ser vencedores da MD5. Mas a gente poderia ter saído com um resultado de 3-2 para eles. Poderia ter ido pro quinto game. Cara, trazendo outro ponto aqui, que eu acho que, além de tudo isso, o nível do LoL brasileiro caiu muito. E, nossa, assim, ó, muito e muito, muito. De 2022 e 2023 para 2024, porque em 2024 já estava baixo, e agora para 2025 muito mais, que é uma discrepância muito grande de nível. Então, assim, aquela Loud de 2022 bateria na Loud de 3-0 em Perfect Game, 3 Perfect Games, inclusive, e ainda bateria em todos os outros times do CBLOL. Eu acho que o nível do CBLOL atual é muito mais baixo do nível do CBLOL que a Loud foi campeã. A Loud de 2023, que eu acho que foi o auge deles, dos dois splits, bateria em todas essas lines 3-0 fácil, de agora. E eu boto a minha mão no fogo nisso. E eu concordo, eu Eu tenho apostaria certeza. dinheiros nisso, tá? Apostaria Eu muitos apostaria dinheiros. todo o dinheiro que eu não tenho nisso. A Loud nunca perderia para os times assim. Com esse meta agora também, que não é um meta AP, mas é um meta parcialmente confortável também pro que o Croc jogaria. E eu tenho muita certeza assim, gente. Muita gente falou sobre isso, eu vou repetir. Se não fosse o último split do Croc, a gente tinha ganhado. A gente estava melhor. Se não tivesse esse pensamento que o Croc tinha, tanto que até o robô falou que por causa desse negócio do militar, por causa de problemas pessoais que eles tiveram com a família, isso afetou muito a performance deles. Não era sobre o meta, era sobre os problemas que eles tiveram. Sobre aquele negócio, vai ser meu último split aqui. E fica na cabeça martelando e martelando, martelando. Não tem psicólogo que te ajude, irmão. Se não fosse esses problemas, cara, a gente tinha ganhado o segundo split, sim. Eu também boto a minha mão no fogo sobre isso. Eu não sei se a gente teria ganhado o segundo split, mas de uma coisa eu tenho Também não certeza. concordo Eu muito, tenho não. certeza. Eu acho que a Eu gente tenho Eu acho que a gente não ganharia o segundo split. Eu acho, inclusive, que que todo o contexto, assim, de nível tá muito diferente. Mas eu acho que tem uma coisa que é a PEN é um time muito bom. Eu acho que não é a PEN que evoluiu muito, eu acho que são todos os outros times que decaíram. Isso incluindo a Loud, Sim. obviamente. Então, eu acho que a própria PEN já decaiu e todos os outros times decaíram mais ainda. Então, eu acho que o nível tá muito baixo mesmo. E não vejo um time hoje em dia, um time que bateria de frente com a Loud, que foi campeã dos outros splits. E eu também não acho que aquela Loud de 2024 ganharia alguma coisa. Eu acho que desde o momento em que o time ganhou o quarto split, já deveria ter mudado ou feito alguma coisa que não tinha mais como, gente. O quarto split a gente ganhou na cagada, porque a PEN tava, assim, baqueada, realmente. E não porque a gente jogou muito bem. Eu acho que teve mérito nessa vitória e também teve demérito deles. Acho que eles também entraram com muita confiança também. E querendo ou não, a gente, naquele último jogo, a gente jogou com a experiência desses caras, a gente pode falar tudo deles, mas quando era pra decidir, eles decidiam. E é isso. Eu acho que. Eu Loud acho antiga, Loud não antiga. O que a gente pode falar da Loud atual é que, cara, muita gente vai discordar, como já discordaram de mim no Twitter. Mas a evolução que esse time teve de uma semana para outra é uma coisa que eu não consigo conceber assim. Até a própria preparação off-game da coaching staff, que não foi uma coisa que entrou. Não vou falar que foi impecável,
porque aquele terceiro jogo é pra se apagar da memória. Aquele ali é só pra tirar tudo que a gente não deve fazer. Eu acho que se a gente tivesse um Silas no lugar da Syndra, que foi até o que o Seth chegou a comentar na entrevista, ali na arena mesmo, pra Rafaela tomasse, eu acho que a comp seria um pouco melhor. Eu acho que teria mais chances, mas foi um draft diff imenso. E, cara, eu não tava botando fé no que o robô disse no Tá Valendo, que ele afirmou que se tivesse um time que poderia ganhar da PEN, era eles. E a Marcela tá de prova que eu falei assim: transforma essa imagem em figurinha, porque a gente vai spamar, porque eles vão perder. Temos, inclusive, essa figurinha, tá? Vou até colocar aqui. Mas, cara, ele meio que cumpriu com essa palavra. Essa MD5 expôs muitas coisas da PEN, expôs muitas coisas. E a Loud, gente, é normal. E quando eu falo normal, não estou passando pano pra eles, como algumas pessoas me acusaram de estar passando. Gente, logo eu que xinguei tanto eles no episódio passado e sofri até sanções por conta disso. Longe de mim. Quando tem que xingar e arregaçar esses 5, eu vou fazer. Mas vamos tirar um pouco dessa irracionalidade de torcedor. Não vamos ser igual os penzetes e vamos pensar um pouco. Vamos usar um pouco da massa encefálica, do encontro de neurônios, para dar uma pensada, dar uma analisada mais fria, mais de terceira pessoa na situação. A Loud veio para competir, o que a gente não estava fazendo. Eu afirmo categoricamente, do segundo 1 até o último segundo, nós fomos um time. O que a gente não vinha sendo durante todo o split. Muitas performances individuais, com alguns erros aqui e ali. Destaque para o Redbert, que eu achei que foi muito constante nessa série, positivamente. Sério, tem que dar uma guinha pro Redbert. Destaque para o robô também, que vem sendo esse porto seguro, tá? Que cometeu alguns erros aqui e ali, mas que estão inseridos dentro de um contexto de teamfight que aí precisa de todo um time estar numa mesma página. E o que para mim que falta nessa Loud é a confiança. Eu acho que eles foram perdendo confiança uns nos outros a partir dos resultados ruins, treinos mais ou menos, ou treinos bons que não são transportados para o stage, mas retomem essa confiança. Eu acho que não vamos olhar muito para os comentários nem dos haters, nem dos outros streamers e nem da torcida. Nesse momento, sejam críticos do próprio LoL de vocês e analisem. Vocês evoluíram. E eu acho que essa MD5 contra a PEN, mesmo que a gente não saia vitoriosos, que a gente não tenha saído vitoriosos, ela é um bom indicativo que dá sim para buscar não só um posicionamento bom no final do campeonato, não só um top 3, um top 2, como a gente pode ganhar. E vão falar que eu estou usando entorpecentes, vão falar que isso é um micro-ondas, É um micro-ondas, velha caduca. estou que alguém está com a arma apontada, o robô está com a arma apontada para minha cabeça. Eu tenho mas certeza que ele tá, velho. Ele não está em minha casa, Robolau. Você não está aqui. Ele não está aqui, audiência. Ele não está aqui, meus compatriotas do inferno, do apocalipse. Mas é o que eu sinto no meu coração como torcedora. Eu estou falando como uma pastora. Eu estou pastorando sobre essa Loud LOL. Eu acho que você Eu tá profetizo. sonhando, na verdade. Eu acho que pouco também. Você tá certa, Sabrina. Eu tô sonhando um pouco também, mas é porque eu tô vendo isso com otimismo. Cara, eu analisei eu fui com zero expectativas. Eu fui surpreendida positivamente. Sério, pra quem esperava tomar um 3-0 e ver um 3-1 com jogos muito próximos, que poderia ter sido um 3-2, poderia ter ido pro quinto game, cara,
sendo bem sincera, se eles jogarem desse mesmo jeito que eles jogaram contra a PEN, contra a Isurus Stral, eles vencem. Se eles jogarem assim contra a Red Canids, eles vencem. E se eles jogarem assim, E que mais eu um pouco espero melhor. que até esse momento, até eles enfrentarem os outros, eles consigam jogar melhor a cada MD5. Eles se aprimorem mais, porque é isso que essa gameplay apresentada no sábado aponta para essa evolução da line. Se deixarem os velhos chegarem, eles vão papar um título. Continuem subestimando. Continuem não se preparando, porque a preparação da PEN foi porca. Isso, de maneira nenhuma, é um demérito. Isso é como eles encaram o campeonato. Isso é como eles encaram o adversário. Se a Loud tivesse um pouquinho mais fechadinha, a história ia ser diferente. Então, tem game que vergonha pra você que se diz já tá cantando a bola como time vencedor. Tá, então vou dizer. Tu quer falar uma coisa antes ou Eu posso quero, eu falar? quero falar uma coisa antes, assim, ó. Antes de tudo, eu queria falar que eu não quero ser advogado do diabo, mas eu discordo completamente de tudo que foi dito. E eu acho que esse é um espaço que nos permite ter opiniões diferentes, então eu quero trazer uma outra visão. Eu acho que se a Loud fosse um time inexperiente, eu concordaria. Mas a Loud é um time em que temos 5 velhos, literalmente 5 velhos, e comete os mesmos erros. A gente evolui, 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 mas os erros continuam sendo cometidos igual. E os mesmos, parece que a gente chega a um nível de evolução muito alto, a gente ganha, e aí a gente vai lá e comete uma sequência interrupta de erros e erros e erros que a gente já havia cometido nas outras séries. E eu acho que foi mais demérito da PEN, alguns jogos, do que mérito da Loud, porque os mesmos erros que foram cometidos contra a VK foram cometidos contra a PEN. E a gente não pode dizer que a gente jogou muito diferente do que a gente jogou contra a VK. Óbvio, a gente teve melhoras, porque se não tivesse também, pelo amor de Deus, mas ainda acho que a gente cometeu erros parecidíssimos e os mesmos erros que estavam atrapalhando a gente no início de um split continuam atrapalhando a gente agora. E volto a repetir, se a gente fosse um time inexperiente, eu entenderia completamente, achava, nossa, a Loud vai evoluir. Mas quando a gente olha pro core de jogadores que a gente tem e vê isso acontecendo, é porque não tem mais salvação. Eu acho que é um time que, não importa o que aconteça, vai continuar batendo cabeça nos mesmos erros, porque são pessoas que já têm opiniões formadas, que já são jogadores prontos. Eu acho que isso é uma coisa que o robô já falou muitas vezes, que é quando você pega um jogador novo e você ensina ele, você consegue moldar ele para ele não ter os mesmos erros. Mas quando você pega um jogador que já tem experiência, um jogador que já é velho, você faz com que ele já tenha as mesmas manias, os mesmos erros, e é muito mais difícil de resolver. Eu acho que a Loud tá nesse limbo de já são jogadores que têm experiência até demais, que não tem nada que faça eles pararem de cometer os erros que eles já cometem a vida inteira jogando LoL. É isso. Queria só deixar essa minha opinião assim em relação ao que foi dito, porque eu acho que é um caso muito complicado da LoL de LoL. Eu acho que só se eles parassem, eles abrissem completamente a mente de mudar completamente, tipo, falarem, a gente quer ser um jogador melhor. E é uma coisa que eu não vejo isso nos vlogs, a gente vê que eles batem cabeça pra quem tá errando mais, em vez de falar, não, estamos todos errados. Então acho que é uma dificuldade que a gente enfrenta que é muito difícil resolver, tendo em vista que a gente tem 5 jogadores que já jogam CBLOL há 10 anos de vida. Tá, gente, agora eu vou falar um negócio assim, que é metade do que a Marcela falou e metade do que a Sabrina falou. Pra mim, eles são incrivelmente bestas. Como assim, Larissa? Como eu vou explicar isso pra vocês? Eu entendo o ponto de vista da Marcela, e é verdadeiramente certo também que eles, como um time, melhoraram muito, como a Sabrina falou, como um time. Eles podem ser os melhores jogadores, o jogador mais experiente do mundo, mas se essa experiência não passar para um time, então não vai dar certo. E é isso que eles estão batendo na cabeça.
eles são os velhos gagá, né, que não querem ceder, tanto da parte do Shinji quanto da parte do robô também. E a gente viu isso agora. Eles jogaram muito mal contra a VK, Marcela. Eu sinto muito de falar, eles jogaram muito mal. Tirando o primeiro jogo. Vocês estão Sim, conseguindo me concordo. ouvir? Uhum, eu concordo que eles jogaram muito mal contra a VK e eu continuo achando que eles jogaram muito mal contra a PEN, sabe? Acho que essa foi o que eu não consegui expressar muito bem. Que eu acho que eles jogaram mal igualmente nos dois jogos. Eu não acho. Esse é o meu ponto. Eu acho que eles tiveram erros de principiantes pra mim. Que é aquela parte no último jogo que dava pra ir pro quinto jogo, que o Root morreu primeiro. Foi o Root que morreu primeiro, não foi, se eu não estou me enganada. O Blitz grebou alguém. Vocês conseguem ver aí? Vocês se lembram? Cara, provavelmente foi o Rich, porque o Rich tomou 3 grabs que É. custaram o jogo, assim. Não tem como o O Root, Maestro se posicionar é, daquele jeito. Ele tava muito abaixo na série. sim. A gente teve essa queda de. Também a gente teve essa queda de, de desenvolvimento do Root ao longo desse split, que foi assim uma coisa inexplicável pra gente. Muita gente falou que ele só desistiu, mas pra mim ele só se abrasileirou um pouco demais. Mas assim, gente, dava pra ter ganho contra a PEN. Muito. Tirando o terceiro jogo lá. Mas dava pra ter ganho contra a PEN. Não fácil, porque aí seria a velha caduca mesmo, mas dava pra ter ganho. Todos os jogos foram muito apertados. E todos os jogos foram. Foi a Loud que fez alguma porcaria para o jogo virar pra PEN. Por Uhum, exemplo, no também jogo acho. 1, que a gente estava ganhando o early game, estava amassando, ia amassar mais ainda, só que na fight do dragão, se eu não me engano, no terceiro dragão, e naquela. A gente tá batendo essa treca desde o começo do podcast, naquele bendito dive top. Começou pelo dive top. Tu já fez o robô forte o suficiente. Por que tu não desce pro bot? Sabe Mas ele essas, desceu, cara. essas Ele pequenas desceu. coisas que O Shin faltavam deu apoio. O Shin deu apoio pra no bot primeiro lane. jogo? Essa série como um todo, cara. Tipo, no primeiro jogo a gente tava de quê? Me fala. Qual era a nossa composição? Cara, Vou buscar enquanto aqui no vocês áudio. buscam aí, vou complementar o que a Lari falou. Que ela disse que a gente perdeu a série várias vezes em erros individuais de pessoas. Eu acho que esse também é um ponto que faz eu não achar que a gente tá evoluindo. Porque toda série alguém entrega o jogo. E eu não acho que isso seja algo comum de um jogador que já tem tantos anos de carreira. Todo jogo alguém entrega solo. Ou todo jogo tem alguém que não tá no nível. Sabe, todo jogo tem que ter um brilhando, ou todo jogo tem, tipo, dois jogadores que estão muito abaixo. E eu acho que isso faz com que a gente não consiga evoluir. Porque a gente não consegue ter um jogo em que os cinco estejam constantes. A gente tem um jogo em que o robô tá jogando muito e tem dois que estão muito mal. Um jogo, por exemplo, de Ari, que foi inclusive que eles ganharam, que o time estava amassando e aí tinha outras pessoas depois que estavam muito mal. Então, assim, a gente precisa de uma constância, isso não acontece. E eu não acho que eles consigam chegar a esse ponto de constância no andar que a gente já tá de time e de campeonato. Eu acho que O se jogo eles 1, fizerem um esforço. Fala, fala. o jogo 1 foi, só pra recapitular, Rumble, Vi, Victor, Jin e Rel contra Gwen, Nocturne, Galho, Ezreal e Nico. Então foi. Inclusive, o adendo que eu tenho que fazer é: a gente ganhou 2v2, que há muito tempo a gente não ganhava, contra a dita melhor bot lane da LTA Sul. A nossa Por bot isso lane que eu tava acho, sim, por isso que eu acho que o time evoluiu e retrocedeu, mas isso é. Eu vou ser essa defensora deles, porque eu acho que é um movimento que é condescendente com, com, com essa busca pela melhora.
Eles não, Uhum. eles não cometeriam esses erros se eles tivessem vindo de uma boa sequência, mas eles não estão. Então, obviamente, eles vão pecar em algumas coisas, nessas mesmas coisas. Mas eles já arrumaram várias outras coisas. O nosso macro ficou bem melhor. Nossa movimentação de mapa contra a PEN foi bem melhor. Ao jeito que a gente estava aguardando defensivamente, algumas tomadas de decisões, nós pecamos em algumas tomadas de decisões, É isso, mas eu nós tava esperando. acertamos em outras. Nós fizemos o atacante a partir do momento que a gente matou um da PEN, tiramos spell, tiramos visão, a gente viu eles dando recall, a gente começou atacando, a gente terminou atacando, a gente fez barão, a gente terminou o barão, chamadas muito boas de objetivo. Então, eu acho que a gente meio que. O time que tá querendo melhorar, normalmente ele melhora outras coisas e continua cometendo alguns erros. Ou melhora erros passados e piora acertos. Mas a performance eu acho que foi melhor contra a VKS. Contra a VKS a gente estava a gente estava agressivo, mas não proativo. Contra a PEN a gente foi proativo, mais inteligente, mas faltou esse refino. Faltou esse refino que eu acho que vem da confiança. Que esses cinco ainda não têm completamente um com o outro, assim. E eu acho Falta que a falta buscar confiança, isso. a É, confiança de time, porque a gente viu em várias vezes as tomadas de decisões foram bem duvidosas, como a jogada do bot, a jogada do top, a jogada do dragão, essa parte de não defender o root. O root não se meter onde não deve, porque ele vai muito à frente, porque nesse jogo de Ashe ele foi 2 vezes muito à frente do que deveria e ficou muito difícil a série, que foi naquela parte naquela jogada do bot, onde sim, ele foi parece que grepado. ele se coloca em situações que a gente não imagina que o Root se colocaria por uma Pra tentar salvar. subconsciência dele, É, um julgamento dele sobre o game, de que as coisas estão ruins e que ele tem que fazer mais, mas parece que ele não se comunica com o time. E essa falta de comunicação cobra, porque a gente vê pelas plays que ele tá muito isolado, que ele tá sozinho, que o time não tá indo junto com ele. E eu continuo batendo nessa tecla que o time melhorou, porque depois da gente ter entregado o primeiro game, a gente vai lá e ganha de uma maneira limpa o segundo. Eu achei que ali ia descambar. E eles mostraram uma outra postura, o que a gente não mostrou contra a BKS. A gente entrou como um time de derrotados e saiu como um time de derrotados. E nesse final de semana a Loud competiu. A Sim. Loud foi terceiro competitiva. Eu. foi muito difícil por causa que a gente fez um draft muito ruim mesmo. Isso é mérito da PEN já, que a gente não conseguiu fazer o que deveria fazer. Tipo, tu pegar uma Syndra contra o Jace foi tenebroso, desculpa. E deixar o Jace open também foi outra vez tenebroso, porque o cara parece que é mono Jace. Toda vez que ele pega o Jace, ele amassa qualquer um, então isso foi uma coisa, mas pra mim ainda esse negócio dessa falta de confiança no time, sabe? Sim. Pode falar, Marcelo. Eu entendo e gosto da opinião de vocês, inclusive. Acho que faz total sentido. Mas eu acho que, assim, a gente tava falando sobre o negacionismo da PEN e eu não queria trazer isso. Eu queria, tipo, poder mostrar os dois lados. Eu acho que sim, a gente tem um caminho para ser um time melhor. Eu acho que, óbvio, foi muito melhor do que o jogo contra a VK, mas eu acho que a gente ainda tem um caminho muito longo para trilhar. Eu acho que a gente Não, com certeza, pô. e que eu acho A gente não difícil pode. ser trilhado nesse tempo que a gente tem, a essa altura que a gente tá. Eu acho que, assim, talvez eu tenha sido muito pessimista e a Sabrina muito otimista. Mas é um pouco do meio Sim. termo no que que eu tô falando, sabe? Eu acho que a gente não tá nem perto de conseguir ser campeão, mas também que a gente tem capacidade. Isso eu realmente acho. Mas é porque a gente também não pode ser negacionista e falar que a gente não teve erros e que a série foi incrível e que a gente teve uma evolução muito clara. Não. Eu acho que a gente não teve uma evolução muito clara. A gente consertou alguns erros, mas ainda não foi aquela evolução nítida de que estamos no caminho. Isso também mostra Não por conta pode. da relação ali dos jogadores individualmente, não só deles como um time. Eu acho assim, gente. Não dá pra ser campeão
desse jeito, porque obviamente eles estão batendo muita cabeça de uma coisa que é tão simples, Exato. que todo Sim. mundo todo mundo no cenário já falou que é e só eles não querem ceder. Mas dá pra pegar um top 4, que é o do Bootcamp. Vai que esse Bootcamp ajude também pro próximo split, se Não, der certo. quiçá um top 3, gente. Um top Eu ainda 3. botaria, sendo bem otimista, porque o nível não tá tão alto como as pessoas dizem. Não tá tão alto A nível, série a da gente Fúria contra a VKS assustou bem mais. O nível da Super Fúria assustou bem mais do que o nível da PEN. Sendo bem sincero, sendo bem franca. Foi gente, um eu acho 3-0 sem massagem e com brincadeira de aço bote. que eles também subestimaram bastante a VKS, né? E, Mas é porque eles tinham 2 bans a menos, então eles uhum, estavam sem opção e eles fizeram o ruim funcionar. O Yasuo, ele funcionou do mid mérito game pro deles. late game e é mérito total de um time que conseguiu transformar a adversidade em uma ferramenta para sua vitória. E é isso que a Porque a gente gente não, sabe a que Loud LoL não consegue fazer agora, infelizmente. a Loud estava ganhando todos os jogos, tirando 3, né? A gente sabe disso. Só que as tomadas de decisões deles foram muito duvidosas em todos os jogos, tirando o que eles ganharam. Que quase eles Sim, perderam o segundo também, foram uma tomada de decisão duvidosa ali, sim, quase e na não, metade do jogo. e eu continuo batendo nessa tecla. Não foram tomadas de decisões individuais, foram tomadas É, como grupo. Foram foi de tomadas de time. decisão como um grupo, como time. E eles ainda não estão, os 5 ainda não estão nessa mesma página. É isso, é Mas trabalhar, é dá pra buscar. trabalhar, pra buscar pro Dá pra último buscar o split. top 3, cara. Dá pra Dá pra, buscar o próximo, é isso. dá pra Eu acho que trabalhar se não conseguir eles pegar o têm um top teto. 4. Eu acho que eles não têm um teto tão alto, mas eles têm um teto bom. A região não evoluiu, a região regrediu. Eu concordo com a Marcela nesse sentido. Uhum. O Acho plano que da Riot de transformar a região em mais competitiva não deu certo. a gente ainda tem poucos jogos, né? Comparando com o Sim, resto do mundo. Eu acho assim que dá pra pegar o top 3, um top 4, pegar esse bootcamp, tentar ser um time melhor. Vai que no bootcamp acontece alguma coisa boa e no último split eles vêm melhor. Mas isso vai depender só dele, gente. Tipo assim, todo mundo já cara, falou. Tem vários vídeos, se você pesquisar no YouTube, qual os erros da Loud qual é o LOL, você vai problema da Loud LoL, né? qual o problema da Loud LOL de agora. Pô, você vai encontrar várias pessoas falando quase a mesma coisa do que a gente tá falando no podcast, cara. E é isso. Quer falar mais alguma coisa, Marcelo? É uma pena, desculpa, Marcela, te cortando, tô falando demais, mas é uma pena que eu não possa ver esse robô, esse adulto Hobbes no internacional. Eu queria muito, muito ver essa lane dele contra top laners melhores, porque ele tá sendo muito estável, gente. Exato. Marcelo? Oi, oi. Não, assim, no geral, eu acho que a gente foi um pouco os dois extremos de da situação da torcida nesse momento, mas o que eu acho assim é que a gente tem muita coisa pra melhorar. Eu realmente acho que dá pra melhorar. Não sei se pra esse split tem como, mas eu acho que dá pra melhorar. Eu acho que é um erro que já veio desde o início, sabe? Foi uma sequência de erros externos mesmo, não dentro do time, mas de erros de montagem de time, de projeto, enfim. Uma sequência de erros que foi levando a gente à situação que a gente está agora. E o que a gente pode fazer é apoiar e confiar que eles estão treinando para isso, sabe? Eu acho que eles estão se dedicando, eles estão tentando chegar a um nível. E eu acho que o que falta mesmo é eles conversarem e aquilo que eu falei lá no início de eles baterem muita cabeça falando quem errou mais, deveria ser quem tá certo ou quem tá errado, mas como eles vão melhorar, porque se tem dois erros, você não tem que apontar qual tá mais errado, você tem que eliminar os dois pra ter um acerto. Eu acho que é isso que Sim, falta na Loud. concordo.
Eu Gente, acho que uma coisa a que eu gente. tava pensando. Deixa eu só falar aqui rapidinho, Uhum. Tá amiga. bom. Cala a boca, mulher! Eu tava pensando assim, Tô me calando aqui. no- quando foi na primeira vez que a gente ganhou, a gente tinha muitos erros com o Croc, né? Que tava até o Brence aqui, e eles sempre falavam de uma coisa quando eles ganharam depois da final, que eles que eles levaram isso até o final com o Croc, quando o Croc saiu. Que eles sentavam, iam pro CT, quando eles perdiam, sentavam, era aquela conversa definitiva, sabe? Sentavam, olhavam sem staff, sem nada, sem ninguém, só eles, só os jogadores. E conversavam e apontavam os erros e falavam um na cara do outro e como querem melhorar. Eu acho que eles perderam muito dessa essência, sabe? E tá faltando isso nessa line pra mim. Um pouquinho disso, sabe? Um pouquinho mais de outra coisa também, de como gameplay. Mas a gente deixa aí off. Mas tá faltando essa conversa que eles sempre tiveram todas as vezes que eles ganharam. Tá faltando eles sentarem e deixa a Steph pra lá. Fecha a Steph no porão da Loud, lá onde o Aspa ficava, morava lá. Sentava, conversava e pronto. É isso que a gente vai fazer e pronto. E se não der certo, a gente segue o nosso plano. Tá faltando um pouco disso nessa line nova, assim. Talvez porque eles não têm muita afinidade, mas, né? Não vai ter afinidade com o teu membro, tu não quer ganhar igual ele. Acho que tá faltando um pouco disso. Pode falar agora, Sabrina, eu te Calma aí, calma destranquei. aí, calma aí, calma aí. Eu acho que essa conversa, ela existe, porque a gente já até viu. Eu acho que eles batem a mesma cabeça, porque assim, a conversa que eles tinham na época do Croc não era civilizada. Era um caos igual é agora com o Shin e com o Redbert. Só que eu acho que a diferença é que agora a margem deles de conserto de erros é muito mais difícil do que era com o Croc. Com o Croc, com o Brence e tal, eles eram um ótimo time, eles só tinham erros a consertar. Agora a situação deles é muito mais complicada, então eu acho que é por isso que ainda não foi efetiva essa conversa. Mas eu acho que a conversa existe sim, porque eles estão sempre se bicando. Mas não é só Eu sobre a acho que, conversa. eu acho Hã? que a gente só vai poder falar algo assim definitivo quando sair o nosso próximo react do próximo vlog da LoudLol. Que eu acho Exato. que vai responder várias perguntas sobre como foi esse backstage da série contra a PEN. E aí sim a gente Exatamente. vai poder falar, bater o martelo se eles estão preparados para evoluir ou se a gente vai ser o time top 4 que todo mundo tá cansado de tanto falar. Exato. A gente vai terminar a nosso raciocínio quando o React sair. Aí vocês vão ver a nossa análise definitiva sobre a Loud. E eu finalizo minhas falas sobre a Loud com esse ponto que vocês falaram sobre a gente responder muitas dúvidas. Eu acho que a cada jogo, em vez de ter respostas, a gente ganha mais dúvidas. E isso é uma coisa que me incomoda, que me faz não enxergar uma linha de como eles estão se desenvolvendo. Eu acho que parece que a gente tá sempre no escuro quanto a isso e quanto ao jogo, e parece que é a mesma sensação que o time tá, sabe? A gente nunca tem respostas. Parece que a cada jogo a gente fica com mais e mais dúvidas, e dúvidas que a gente é respondido no react, e aí depois no próximo jogo surgem mais dúvidas de meu Deus, o que aconteceu? Porque é aquela inconstância que a gente disse, a cada série a Loud é uma. E é isso, acho que esse É, é o ponto que mais me deixa angustiada quanto ao futuro desse time. mas dá pra pegar o top 3, então vamos trabalhar, seus A vagabundos. gente tá muito Gian hoje, vamos foco É, na sustentabilidade no top ó, 4. E E não, top 4. falando em Jean, Ah, demos uma lá pausa vem, do Na lá Boca vem. da Torcida pra falar sobre Loud LOL, né? Porque uma coisa puxou outra, mas voltamos pro quadro novo com ele, que sumiu durante alguns meses, ficou ali sumidinho. Nossa vida estava em paz, mas ele voltou para atormentar nossos pensamentos e pensar por que não sumir de vez. Jean Loud God, ou como ele está auto se denominando a nova alcunha, Jeanzinho Justa Causa.
Jesus. Tudo começou no dia 20 de maio, quando ele fez o fatídico tweet que abria as portas do inferno. Voltei nessa porra. Quem estava ali, ou quem viu depois, qualquer pessoa que se deparou com esse tweet, seja na hora que ele foi postado, ou seja, posteriormente, ouviu as trombetas do inferno tocando e o capeta abrindo as portas do Ninguém submundo. pediu, ninguém pediu. Fica aqui a minha Ninguém pediu declaração. esse retorno. Foi o comeback menos esperado da história da humanidade. Flopou, não chegou no top Embaixo, 10. sim, embaixo, a Thay LLL, a Litinha, comentou: já que você voltou, faz a line do LoL e Valorant voltarem a ser competitivas de novo. Obrigada. Fala Jean mesmo pra esse respondeu, velho. sim, Jean respondeu bem conciso, até aquele momento bem racional. Vou focar nisso daí, Thay. E ela respondeu, é nóis, Jean. Até aqui tudo certo, né, gente? Até Foi o aqui, último momento de racionalidade dele nesse dia, o último momento em que ele tweetou algo não cancelável. E a partir daí só pra trás. aqui começou a descambar. Bom, esse tweet é o fatídico. No dia 19, o VCT tá atualizado, fez uma postagem que abre aspas. Antes de eu abrir aspas, o contexto. O QCK fez uma fala sobre o seu momento na Loud, que não vem aqui porque eu não vou ficar me estendendo, porque o nosso nome está morando na boca de cachorro, de rua, há muito tempo. E eu acho que coisas são remoídas além da necessidade. E aí o Jean vai lá e bota carne no osso. Aí é foda. Abre Pra aspas. quê? Pra Eu, quê? Me fala pra pra quê? quê? Eu entendo que o QCK talvez não tenha tido o desempenho que os torcedores esperavam, mas isso foi mais pela expectativa enorme que criaram, uma expectativa que nenhum jogador do mundo cumpriria, a não ser o aspas. Para mim, o principal erro foi ter decidido trocar o time após um split abaixo. Um split em que a equipe chegou no campeonato um dia antes e sem treinar, e mesmo assim venceu equipes como Sen e G2, jogando muito bem. A pressa de querer voltar ao topo o mais rápido possível foi o que destruiu o projeto da Loud Valorant. E, segundo o próprio Fallen, foi isso que acabou com a equipe da SKLG no CS. Paralelos muito parecidos. O Jean respondeu no dia posterior, no dia 20, que foi o dia que ele estava. Ele tirou pra tirar o atraso do Twitter, né? Ele podia ter ficado com atraso no Twitter. A saída do QCK da Loud não foi só sobre dentro de jogo. Para jogar na Loud tem que ser uma pessoa que consegue aguentar pressão. Confio que ele pode se dar muito bem na Los Grandes por ser um ótimo jogador em um time que não tem tanta pressão na torcida. E aí o portal Los, né, obviamente, isso ia puxar, comentou. Tá dando chute pra todo lado, hein, Jean? Como que não tem pressão da torcida, meu amigo? Se quando tropeça até em treino, falta pouco pedir a morte do Cacavel. Viajou muito nessa aí. Off comment. Eu acho que vocês estão indo muito além, Los Grandes. Calma lá. Tipo assim, E sobrou aí, um fã da Los Grandes, que é o portal Los Grandes. sim. E aí o Jean respondeu: você e os outros 3 fãs do QCK. E aí, precisava? Me fala se precisava, gente. E eu só tô essa reação. Precisava? Não. Quando Mas eu o Jean perguntei se faz aquela. precisava,
Só faltou me humilharem no Twitter falando, não precisava sim, tô falando da Loud. Gente, é óbvio, o ego do jogador brasileiro nunca vai permitir ele olhar além dos seus próprios olhos e ver que talvez ele não tenha desempenhado tão bem. Ele sempre vai achar que ele foi o melhor do mundo e foi injustiçado. O problema é alguém no nível do Jean se importar com isso a ponto de brigar com torcida no Twitter, sabe? Por certo lado, ok, ele vai defender o time dele, não julgo, eu nem acho que o Gia tava errado nesse caso. Só acho que ele poderia evitar arrumar brigas com pessoas que obviamente não vão entender o lado dele e vão continuar achando que são injustiçadas. Não é nem no mérito dele estar errado ou não. Mas a Exato. posição que ele ocupa não é uma posição que permite isso. E depois a gente vai mostrar uns tweets que o Jean justifica, faz um long tweet na comunidade da Loud. E ele só poderia ter feito aquilo. Ele não precisava ir no post do, do VCT tá atualizado, ele não precisava ir responder comentário de portal Los Grandes, ele não Exatamente. precisava, ele só poderia ter feito aquele post da comunidade, que eu acho que ainda tem problemas, mas é o menos pior entre os que vamos ver. Eu Ele posso pode, falar um negócio aqui? a partir do momento dele, peraí, a partir do momento que ele se assume como não mais CEO da org, mas como dono, Jean, você ainda representa uma E marca. ele se assumiu E eu isso acho que publicamente, é? sim, Eu nem vi, achei que no, tava, no long tweet. tava escondido ainda. Eu acho É, que, verdade. querendo ou não, você tem que ter algum certo decoro. Você não vê outras pessoas por aí. Tirando a Várzea Kelly, diz que a gente sabe que Jeanzinho Justa Causa e Fê Calvodini são muito amigos. Tirando a Várzea Kennedy, a gente não vê outros CEOs de outras ordens tomando esse tipo de posicionamento na internet porque você não ganha nada. Eu acho Uhum. que só carrega, só traz uma mancha, seja ela de qualquer nível, pra sua imagem e pra imagem da organização também. É, e eu acho que assim, a torcida da Loud é uma torcida que cobra muito que ele fale, né? Então eu acho que até certo ponto ok ele Sim, falar e ter essa transparência, mas eu acho que tem coisas que não precisam. Tipo assim, se ele quer ter a transparência, então ele vai lá e faz um tweet se esclarecendo e não fica respondendo hater nos comentários. Acho que tem coisas que podem ser evitadas e ficar respondendo gente que só tá ali pra falar mal é uma coisa que pode ser evitada. Ele pode só fazer os tweets se expressando para a comunidade dele, que é o que ele deve fazer. A única pessoa que merece satisfação dele é a torcida. De resto, ele só ignora. eu acho que o Jean cai no bait que as próprias pessoas armam pra ele, porque elas sabem que eles vão responder. Ele faz exatamente aquilo que esperam dele, que ele vá lá e responda. Eu acho que ele gosta de não quebrar Ele as gosta de. expectativas, né? É, Você ainda fica coisando, eles gostam de responder o jeito. Ele ficou muito tempo afastado, me deu até medo, porque ele ia voltar quente. E eu vou dizer, esse portalzinho aí do Valorant VCT, ele é muito. Cara, ele adora comparar as equipes, adora essas intriguinhas. Eu já vi várias vezes ele falando essas intriguinhas entre a MBR contra a Loud, contra a Fúria que tá vindo aí também, que né, já não foi muito aquelas coisas, mas adora fazer essa intriguinha. E o Jean não se deixa beitar, né? Ele gosta disso. sim. Se eu não me engano, ele respondeu uma fã da Loud, uma torcedora, falando que ele estava muito quieto e que ele não aguentava mais ver a galera escaralhando a Loud, né? Aí vai ser o E o, próximo e o tweet. QCK, com todo respeito ao meu mano QCK, tava parecendo um espírito obsessor, só ficava falando, mandando direta, não sei o quê. Tem uma hora que a pessoa, né, não vai aguentar. Tipo assim, parece que tu quer o hate pra ti. Pra te sair como o errado, como sempre acontece. Quando a Loud libera alguém, é sempre errado é a Loud. Ah, porque a Loud não deu uma chance. Ah, porque a Loud não fez isso. Porque aquela Loud... Ah, mano, com todo respeito, mano. Isso tá chato já, né? Tá um pouco chato. Sem, a gente aqui é torcedora, mas sem tomar lado. Gente, vocês É, sempre tomam um lado. E a história tem dois lados. Cada história tem a sua perspectiva e cada história tem a sua narrativa. A pessoa saiu por um motivo. E pessoas vão sair, ciclos se encerram.
As, Vendido ao a mesma, capitalismo. a mesma mão que contrata é a mesma mão que demite. E vocês têm que aceitar. Querendo ou não, vocês têm que aceitar. Vamos cada Isso um, é por muito, favor. isso é muito antipático da parte de todo mundo, sabe, pra mim. Tipo assim, o DGzinho saiu. Esse é só um exemplo, o DGzinho saiu. A Loud deu a chance do DG. A Loud deu a estrutura mais do que deveria pra eles. Não deu certo. Ele pode ter jogado muito, isso é uma coisa que eu queria muito trazer. Ele pode ter jogado muito mesmo. Nossa, ele salvou o mapa. Mas do que adianta tu jogar muito? É a mesma coisa que eu tô falando desde o começo do split. Do que adianta tu jogar muito se tu não ganhou a série, cara? Tu ficou 0/5. Agora é sair e seguir em frente, cara. Você fica batendo nessa treca toda vez que algum jogador sai. A comunidade enche a porcaria do saco da Loud sobre isso. Porque esse cara é um menino muito bom, não sei o quê, um coração incrível. Tá bom, parabéns pelo coração dele. Mas a gente quer ganhar. A Loud quer ganhar, Não, o a Loud quer coração, as resultados. pessoas esquecem que o coração não manda no mouse, gente. Pelo amor de Deus, nada contra o subjetivo do QCK, nada contra a pessoa por trás do player, mas a org e a torcida vão julgar o que a pessoa está entregando e não o que era esperado não foi entregue. E acabou, tá bom. Segue E cada um seu caminho, mas vocês ficam remoendo uma história que não tem necessidade. Aí o Jean vai lá alimentar, né? Naquele mesmo tweet, voltei nessa porra, o torcedor da Loud, comentou: E o time da King? Vai deixar essa desgraça ruim? Não, foi ruim mesmo. comecei as reuniões ontem pra mudar essa merda. Cara, meu Esse Deus. cara é maluco, cara. Não tem como. Cara, ele responde, tipo, parece que ele interpreta um personagem a cada tweet. Ele vai Você acha? descendo o Eu tenho nível. certeza. Ele vai descendo o nível. Ele vai descendo o nível, meu Deus. Próximo tweet, porque o homem tava. Ele tava demais nesse dia. É o mesmo. Desculpem a velha aqui. Ele nunca disse tantas palavras na vida dele. Ele nunca Tá. escreveu tanto certo na vida dele. Galera, dar um update para vocês sobre algumas movimentações que estão prestes a acontecer. Tivemos alguns erros aqui de pontuações gramaticais, mas dá pra ler. No Valorant, fizemos uma mudanças radicais para o próximo split e apesar do nosso resultado dentro de jogo ter sido horrível, o maior motivo da mudança foi a cultura em si do time. Os jogadores novos que estão entrando estão com o objetivo de pegar top 2 no próximo split para conseguir jogar na Champions. É algo bem difícil, mas vamos tentar ir atrás. No longo prazo, quero trazer mais jogadores iguais o Luke Show e Cauãozinho e colocar eles para jogar com pessoas experientes, tipo Pancada. Adoraria testar novos jogadores brasileiros, mas só para tirar o visto eu estou gastando uma nota. Então eu vou tentar trabalhar com jogadores estrangeiros por agora. Pontuar aqui, não gostei que ele jogou o meu mano Virt e meu mano Rob BK pra merda, né? Tipo assim, vamos usar eles, mas depois vamos descartar os divos. Brincadeira, mas. Enfim, Mas entendemos. se der certo, não descarta não. No League of Legends, apostamos em 3 coreanos juntos com Tim e Robô, mas a realidade é que erramos na comissão técnica. Jura? Eu Ai, não divo, concordo. discordo também. Pô, erraram em tudo, desde o início, desde o Sim, princípio, na construção desse time. Não foi foi o que a a gente falou no comissão. primeiro episódio. É, Não foi só a comissão técnica. Você exatamente. botou é, 2 jogadores novos coreanos, no caso, né? Com personalidades totalmente parecidas com a do Rich. Isso não ia dar bom nunca. Pois é. Ter os coreanos sem um suporte maior dentro de jogo não foi uma escolha boa. Isso eu Não concordo. acho que a comissão antiga também iria ajudar. Fazer o time falar português foi a melhor solução que tivemos. Eu acredito que se o time encaixar, dá realmente para ir longe, o que eu Que a gente concordo. falou. É o que a gente falou ainda agora.
De qualquer jeito, estamos bem próximo do projeto e observando o que está acontecendo. Na Kings Traduzindo, né? League, pode falar. Traduzindo. Se der certo, deu. Se não der certo, vamos melhorar pro próximo. É isso. É, na É, Kings é. League, na Kings League, horrível a nossa performance, mas foi a nossa primeira experiência dentro do cenário. Sinto um déjà vu igual quando a gente entrou no League of Legends, que o nosso primeiro time foi construído com um objetivo totalmente errado. As reuniões para reestruturar tudo começaram ontem, no caso, né, Jean? Olha o verbo. E eu estou pessoalmente fazendo parte desse processo. Sobre Free Fire, eu acredito nos moleques. Nossa, aqui pareceu tanto Mikael falando. A entrada do K9 foi bem positiva e vou Concordo apostar com a um 9 tempo a Divo. mais nesse time para ver o resultado. Talvez trazer mais um jogador para a line em um futuro próximo. Aí vem, sobre a minha pessoa, nos últimos meses eu preferi sair e parar de me posicionar no Twitter. E por que não continuou no trend? A realidade, isso aqui é absurdo, Ai, gente, é que eu meteu sou um essa. moleque novo que tem uma empresa e se diverte com ela. Ele mandou o fator Neymar de argumento. Eu ia falar isso, meu Deus, a gente pensou a mesma coisa. Meu Pelo Deus, a amor de Deus, síndrome de Peter Pan do Neymar. era novo quando a loja foi construída, mas agora tá um velho gagá desse. Ah, te catar. Ele vai dar strike no vídeo, calma lá. Não estou aqui para ser um cara de gravata. Não me formei para ser CEO, escolhi ser dono de uma empresa. É uma diferença bem grande. Por favor, pesquisem essa diferença. Essa nomenclatura de CEO, quem criou foi o Fluxo, lá com 3 CEOs. Não Ainda deu uma funciona farpadinha. assim aqui na Loud. Eu nem sou CEO, mas eu amo essa porra. Só que assim, Jean, sendo CEO ou dono, independente da hierarquia, você é um representante da Loud. E querendo Independente ou da não, você hierarquia, tem um decoro. independente da hierarquia, se você tá querendo ter esse poder que você tá se influenciando a Sim. ter, então você tem que cuidar com o que você faz, querido, porque você pode não ser o CEO, mas você tá tentando agir como tal, então vamos com calma. Calma E ele lá, é um cara Jean. que a torcida, que ele dá um feedback, entre aspas, agora que ele parou, mas ele voltou, dava um feedback legal sobre o que estava acontecendo, né? A gente sabia sobre as coisas porque ele falava das coisas, né? É uma das Então, figuras de poder próximas que a torcida tem. Então, eu acho que tem que ter algum limite nessa comunicação. Jean, eu sei que você não gosta muito de gastar. Tem uma mãozinha de vaca. Mas contrata um SM pra tu, meu filho, por favor. Sabe? Por favor, contrata um SM, sei lá, dá uma oportunidade. Abre um processo seletivo de estágio pra ser SM do Jeanzinho Justa Causa. É Por a coisa favor, me mais difícil. contrata, eu acabo com seu Twitter em um dia. É, assim não vai precisar pagar mais SM, porque ele não vai ter mais Twitter. Exatamente. Para finalizar, o último parágrafo é: estou odiando perder e pode ter certeza que voltei agora para dar o máximo de atenção nisso. Obrigado por ler até aqui e acreditar no sonho. Eu não sei porque que eu tô rindo. Vou estar trabalhando o máximo possível por ele. Fecha aspas. Eu quero eu acho pontuar assim, sobre o Free Fire e a Kings League que ele falou. Pode falar, Lari, depois eu falo. rapidinho, assim. Eu entendo, a Sabrina até falou isso aqui, que a Loud foi muito além do que deveria ter sido. Foi muito rápido o que a Loud construiu e muitas orgs não durariam o que a Loud fez, sabe? Não A passaram nem Loud perto do foi, cheiro. nem cheiro. A Loud foi campeã mundial no Valorant, gente. A Loud teve um 2023 impecável, não perdia nada. E foi bem assustador que a Loud construiu mesmo. Tipo assim, era 3 amigos babacas da universidade que construíram, que
estavam brincando de agora você CEO, aí eles foram e do nada explodiu. Tipo assim, num piscar de olho explodiu tudo. Mas agora tu tem. Já passou muitos anos, né? Eu acho assim que tu tem aquela mentalidade que tu não é mais um moleque. Tu não é mais um adolescente que construiu É porque ele tá uma coisa Neymar do nada. Mood. Eu acho que tu tem que ter a consciência e a mentalidade de que tu agora tá com uma das organizações mais seguidas do mundo. Tu tem a responsabilidade de alguma coisa. Eu Tem não que ter. falaria nem a Fowlers, é uma das mais influentes. Cara, qualquer É, lugar que você vai com uma camisa da Loud, as pessoas reconhecem. Porque a Loud não é só monolol, diferente de algumas é, organizações que a gente citou nesse podcast. A Loud tem muita eu tava história em outras até. modalidades, galera. Deixa eu só. Assim, eu tava até falando Nome. respondendo os comentários assim, que ele falou, a Loud é muito grande, acho que é um torcedor que falou agora, que eu fui ali no shopping, todo mundo me reconheceu e todo mundo falou, olha a Loud, olha a Loud. Aí eu respondi falando assim, aqui onde eu moro, que é no, no negócio do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, eu passava com a camisa da Loud e as criancinhas ficavam apontando pra mim, gritando, Loud, 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 e eu morrendo de vergonha. Então, tipo, tu tem que ter reconhecimento que tu é grande, cara. Tu tem que ter a responsabilidade. É isso. Só precisa ter responsabilidade. E deixa os caras falar. Deixa eles falar. Eles estão falando sozinhos. Responde os teus torcedores. Não responde eles, não. É isso. Podem falar. Ah, até me perdi aqui, mas é porque eu queria falar sobre Free Fire. Calma aí. Free Fire e Valorant que você falou. Não, o Kings Fui League. dementada. Eu perdi completamente o rumo. Lari, olha o WhatsApp. Tá. Ai, gente, eu queria falar sobre Free Fire, a Kings League, tá bom? Free Fire já falou. Você falou do K9, você falou do K9. Uhum. O Deixa eu te Jean ajudar a lembrar. falou que confia nos meninos e que a entrada do K9 foi super positiva. E eu concordo completamente. Eu gostei muito da Coach Steph. Eu tô falando isso desde que a gente começou a falar de Free Fire aqui no primeiro episódio, que eu gosto muito da Coaching Staff da Loud Free Fire atual. E ele falou sobre trazer mais um jogador, quem sabe. E todas as vezes que a gente foi campeão, um fato legal aqui, a gente tinha um sexto player. Eu acho que a dinâmica de sexto player na Loud Free Fire funciona muito bem. E é uma dinâmica que eu confesso que eu não gosto muito. E que na maioria dos times, assim, em modalidades, não funciona legal. Mas no Free Fire, essa dinâmica funciona muito bem na Loud Free Fire. Então, eu gosto da ideia do Jean de trazer um sexto player. Um sexto não, né? Porque são 4 no Free Fire. Um quinto player. E da Kings League, cara, eu confesso que eu não acompanhei muito a Kings League antes. Eu comecei a acompanhar no Mundial mesmo, né? Na Copa do Mundo. Mas o nosso time não era horrível. Eu acho que foi, assim, uma sequência de coisas erradas que aconteceram, mas nosso time não era um dos piores. Acho que não faz muito sentido o que aconteceu. Acho que tem muita coisa pra melhorar e acho que agora, esse ano, vai ser difícil, porque, se eu não me engano, não pode fazer muitas mudanças. Mas eu acredito que pro próximo ano a gente consiga trazer um time muito melhor. Eu acho que é uma experiência muito boa, assim, porque é um cenário muito diferente e que é novo não só pra Loud, mas, tipo, pra todo mundo é novo. Porque a Kings League é uma coisa que surgiu, sabe, é recém-nascida. Então, tem muita coisa que a gente pode aprender ainda. E a gente já aprendeu bastante nesse campeonato que teve agora. E eu gostei muito do Coringa como presidente e do Renato. Eu acho eles incríveis. Gostei Sim, muito Vários da memes dedicação que deles. tiver muito forte. Não só pelos memes, que também é melhor cabine, vamos dizer a verdade. Melhor Mas eu achei o a gente não Coringa, entregou em gameplay, mas a gente entregou em entretenimento. com certeza. entretenimento. Mas eu achei o Coringa e o Renato muito dedicados. Eles estavam, assim, sempre próximos ao time, sempre vivenciando ali os treinos, a rotina deles e querendo ajudar e fazer o melhor. Então, gostei muito do desempenho como presidentes do Renato e do Coringa. Acho que eles têm muito a melhorar. Sim, o Renato, ele deu sangue por esse time. A gente via, ele respondia a galera do que estava acontecendo. Ele sempre foi nu e cru sobre
sobre o projeto. Sim, eu gosto muito do Renato. Acho isso muito legal da parte dele. É. E é isso, né? Não, Algo mais pra a acrescentar? Marcela queria falar sobre. Free Fire, não era? Não. Era, né? Era Free Não, Fire e Kings você League. falou tudo Sim, já? falei os dois. Meu Deus. A Meu diva do Deus. resumão. É. Agora eu que me perdi. Ai, eu vou Gente, eu fiquei morrer. enquanto a gente tá gravando. Tá rolando várias coisas no off que não cabe a gente falar nesse episódio, porque, pô, o Loud esquece sobre a Loud. Se tivesse ainda alguma coisa Fofocas envolvendo ela, quentes. mas fofocas quentes. Quem acompanha o Twitch nesse horário, às 7h18 do dia 26 de maio, cara, tá rolando um negócio A primeira esquisito. fofoca, todo mundo vai saber o que é, né? Divas inclusivo. Mas eu acho que a segunda nunca vai ser soltada a público. Se soltar, vai ser o dia mais engraçado. Vai explodir a comunidade de Valorant. Sim. Eu espero que exploda. Tô A brincando, gente tá. galera. Amo Não, a vocês. gente tá por esse caos, as três cavaleiras do Apocalipse. Somos do caos, da perversão. Eu espero que exploda mesmo. Então. É isso, gente. Eu acho que eu já falei pra caraca nesse. É, Falei pra caralho nesse podcast. Vou calar mais minha boca, tá bom? Que eu acho que tem gente que não. As minhas companheiras não aguentam mais ouvir a minha No voz e próximo nem eu a vou mutar você o vídeo inteiro. principalmente quando for a parte de LOL. Sim, por Cara, favor. eu abro meu coração. Eu vou picotar Pô, todas as mas eu suas falas. Você vai assistir, você vai falar, ué, falei horas e só tem 5 minutos? Pois é. Tá bom, gente. Então, Faz um deixem agradecimento aí. final aí, É. ô, Lari. Então, gente, deixem um like, deixem um comentário, que a gente não tá vendo muito comentário, mas eu quero comentários. Sim. Marca a gente lá no Twitter sobre o que vocês gostaram e qual a opinião de vocês sobre tudo que a gente falou. Vocês estão do lado da Marcela? Estão do lado da Sabrina? Uma louca apaixonada pelo time de LoL? Ou uma louca desapaixonada pelo time de LoL? Ou igual eu, estou neutra? Pode ser ou não pode ser? Qual é a sua posição sobre isso? E fale também o que você achou do episódio. Sim, tu tá neutra, garota. Neutra é só detergente e sabonete. Você tava muito mais do meu lado do que do lado da Pois Marcela. é, ela, ai, tô Tira essa neutra, não sei o neutralidade quê. daí, Ah, pelo pô. amor de Que Deus. isso? Sai de cima do muro, Neutra, sou Larissa. neutra. Estou no muro e vou ficar lá até a Laudilol ganhar o CBLOL. É isso. Nunca mais. Porque o Vai CBLOL morar não em Não vai cima existe ser do nunca mais. muro. mais. CBLOL não existe mais. O CBLOL não existe mais. Gente, vamos acabar esse episódio por aqui, porque as apresentadoras estão dementadas. É isso, a gente já falou demais, eu não aguento mais. A fofoca perdeu toda a Encerra, minha Lari. linha de raciocínio. É, E é isso. eu já não vi a fofoca, vou ver a fofoca, gente. Então, Vai, tchau. vai ver. Tchau. 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 Tchau, tchau, porque a gente quer fofocar.